Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu trago perguntas e respostas diversas. Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente. Quer participar enviando sua pergunta, fazendo críticas, elogios, dando sugestões? É só enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E você também pode curtir nossas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram e Facebook. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os projetos que eu desenvolvo, sobre minha vida profissional, basta acessar o meu site www.adrianofreitas.com. Tem também materiais sobre as neurociências, trechos de aula, palestras, então é só fazer uma visitinha por lá. E se quiser colaborar para que o projeto esteja sempre trazendo novos episódios, esteja no ar e continue a todo vapor, é só compartilhar esse canal e os episódios de sua preferência com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. É a audiência que garante a continuidade do projeto. Eu conto com a sua ajuda. E como eu faço em várias ocasiões, eu recolhi algumas perguntas que chegaram através do WhatsApp, através do e-mail, e relacionei aqui para que a gente possa bater um papo e esclarecer essas dúvidas. Geralmente eu vou selecionando as dúvidas mais frequentes e reúno em algum episódio, que no caso é esse. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui para esclarecer diz respeito a gatilhos mentais. Várias pessoas ouviram os podcasts, em especial os episódios onde eu falo sobre vieses cognitivos e heurísticas. Quem não ouviu, corre lá e ouça. É importante ter esse conhecimento. E a partir desses episódios, começaram a chegar questionamentos onde as pessoas perguntam: e os gatilhos mentais? O que são? Como funcionam? Eles teriam alguma relação com esses vieses cognitivos? Eles são reconhecidos pelas neurociências ou é algo exclusivo da PNL, que não é considerado ciência, né? Deixo aqui claro. Então, vamos aos esclarecimentos. Sim, para começar, os gatilhos mentais de fato são reconhecidos pela psicologia, em especial, mas também pelas neurociências, cuja área é vasta e os psicólogos, a psicologia faz parte das neurociências também. Então, é um conceito válido e reconhecido cientificamente, comprovado, por aí vai. Mas o que seria, né? As pessoas perguntaram se existe alguma relação entre o viés cognitivo e os gatilhos mentais. Então, vamos esclarecer. Os gatilhos mentais, na verdade, são algum fato, alguma atitude, alguma ação, algo que é visto e que desencadeia reações até instintivas, muitas vezes, nas pessoas. Então, é quando a pessoa vê alguma coisa acontecendo, ou vê um fato, ou lê uma notícia, ou sente um cheiro, ou... enfim, pode ser muitas coisas, onde ela percebe aquilo ali e, a partir daquela percepção de cheiro, de gosto, de notícia, do que for, ela imediatamente ela tem uma reação. Essa reação ela pode ser interna, tipo, ela pode ficar com medo, ela pode se sentir ansiosa, ela pode ter várias reações nesse sentido, mas ela também pode externar essas reações. Ela pode ter reações físicas, inclusive. E também ela pode tomar decisões com base nesses gatilhos. Então, se ela está na dúvida entre comprar ou não alguma coisa, um determinado gatilho pode fazer ela disparar um impulso de comprar ou de evitar a compra. Então, tudo depende do que é, do tipo de gatilho, o que isso provocou na pessoa.
E as pessoas perguntam se isso tem relação com os vieses cognitivos, justamente porque quem ouviu os episódios lá de vieses cognitivos já devem saber que os vieses cognitivos são falhas de raciocínio ou de tomada de decisão que a gente tende a ter enquanto seres humanos. E que são mapeados. Alguns vieses cognitivos, eles são mapeados porque eles são comuns a praticamente todo mundo. Óbvio que as pessoas, aproveito até para deixar isso claro, podem ter o seu próprio viés cognitivo. A partir das suas vivências, experiências, ela pode ter uma tendência a se comportar e tomar certas decisões que os outros não tenham, criando um viés cognitivo próprio por suas experiências. Isso pode ocorrer. Mas o gatilho, ele vai um pouco além. O gatilho não é essa tendência propriamente, é o que dispara isso. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um viés cognitivo mapeado, que é comum a todo mundo, chamado de aversão à perda. Que é o quê? É a tendência humana de querer fugir de perdas, de não querer perder alguma coisa. Então, se você está na dúvida se compra ou não um produto que está numa certa promoção, sei lá, está na Black Friday, e de repente você percebe que a quantidade está diminuindo e as pessoas estão falando, quem deixar para amanhã não vai conseguir mais. Ou seja, você vai perder aquela promoção, você vai perder aquela oportunidade. A sua tendência vai ser ter o impulso de comprar, justamente para evitar essa perda, que nós temos uma aversão à perda natural. Isso é um viés cognitivo. Mas falando de gatilho, vou dar um exemplo em cima disso. Digamos que eu chegue na loja e olhe a prateleira e na prateleira só tenha uma caixa do que eu quero comprar. Isso pode ser um gatilho para disparar o viés cognitivo de aversão à perda, para daí eu ir lá e pegar aquela caixa e fazer a compra no impulso. Mesmo muitas vezes não tendo condição de pagar, ou não tendo, sabe, eu vou ter o impulso de comprar. Então, enquanto o viés cognitivo vai ser a minha tendência de não querer perder as coisas, mas mesmo eu tendo essa tendência, eu posso não disparar isso naquele momento, por aquele objeto não ser tão importante assim, por N fatores. Mas, de repente, o olhar da prateleira vazia só com uma caixa vai ser um gatilho para que eu impulsivamente dispare o viés cognitivo de aversão à perda e vá lá e pegue aquela caixa e vou comprar de qualquer maneira, podendo ou não podendo. Percebem a diferença? Então, os gatilhos, eles sim podem estar intimamente ligados aos vieses cognitivos, porque eles podem ser o fator desencadeante do viés cognitivo que vai me levar a uma decisão muitas vezes equivocada ou impulsiva. Agora, é importante a gente diferenciar, né, o viés cognitivo do gatilho mental, porque não necessariamente os dois vão caminhar juntos. Eu posso ter tendências a decisões, de uma certa forma, até equivocadas, mas que de repente eu vou tomar essas decisões equivocadas por essa tendência, não necessariamente disparado por um fato. Né? Geralmente eu posso pensar, raciocinar, parar, mas mesmo assim seguir essa tendência errada do viés cognitivo, não ser um gatilho propriamente que disparou aquilo impulsivamente. E o contrário também é verdade. Eu posso ter um gatilho que me faz ter uma reação impulsiva, e esse gatilho não ter relação com viés, ou seja, ele não disparar uma tendência errada, né? Um viés cognitivo, ele ser simplesmente o gatilho. Um exemplo, por exemplo, é as pessoas que são muito ciumentas e possessivas, e de repente uma pessoa que tem um relacionamento com outra pode ver essa outra pessoa batendo um papo com alguém que de repente ela considera que possa ser uma possibilidade de traição, alguma coisa assim. Então, ela não vai ter um viés cognitivo aí necessariamente, mas ela pode ter a visão da pessoa conversando com aquela outra especificamente, pode disparar um gatilho mental dela se sentir traída, revoltada e ir lá e partir para cima. Né? Então ela vai ter uma reação instintiva disparada pela visão da cena que ela não gostaria de ver.
Então, isso pode acontecer. Da mesma forma, eu posso ter, por exemplo, certos cheiros que me remetem a lembranças e sensações da infância. Então, eu posso, de repente, sentir um cheiro e resgatar uma série de sensações, de memórias, saudade, melancolias, tristezas, uma série de coisas vindas lá da infância. Então, isso não quer dizer que se haja um viés cognitivo aí, mas há um gatilho, que o cheiro disparou aquelas sensações e aquele estado melancólico que eu fiquei. Percebem a diferença? Então, gatilho mental seria isso. Seria qualquer coisa que dispare sensações, reações ou decisões que que na maioria das vezes são muito impulsivas. Agora, uma outra coisa que vale a pena a gente ressaltar é que os vieses cognitivos podem existir de forma pessoal, né? Como eu falei, você pode ter um viés cognitivo que é específico de uma pessoa. Uma pessoa tem uma tendência tal que as outras não têm por causa da formação, da criação e das experiências que ela teve no correr da vida. Então, no geral, os vieses cognitivos, falando em regra, né, em linhas gerais, você tem esses que são mapeados, que a gente já fez vários episódios falando deles, existem alguns outros, que é uma tendência. Isso ocorre comigo, ocorre com outras pessoas, em maior ou menor grau, mas todos, em geral, possuem essas tendências. É uma coisa assim mais geral, apesar de poder ter casos e poder ter situações onde as pessoas criam vieses cognitivos próprios. Mas é comum ter vieses cognitivos que são compartilhados entre várias pessoas, né, que são similares aos de várias pessoas. Já os gatilhos mentais, a tendência deles é um pouco diferente. Os gatilhos mentais, eles tendem a ser mais pessoais, tá? Porque as vivências, as experiências de vida de cada um vão ser muito determinantes para aquilo que vai ser disparado ou não em cada situação, em cada estímulo que ela recebe. Então, determinado cheiro, ele pode causar um efeito, ele pode disparar reações em mim que me remetam à minha infância, como eu exemplifiquei. Porém, esse mesmo cheiro em outra pessoa pode não querer dizer nada, porque ela não teve nenhuma experiência anterior ligada àquele cheiro. Então, o gatilho mental ele tende a ser uma coisa bem pessoal, mas ele também pode ser uma coisa geral, né? Principalmente quando ele é atrelado a um viés cognitivo. Então, digamos, como eu citei o exemplo aí da aversão à perda, né? Geralmente, nas pessoas, ver uma prateleira vazia só com um item pode ser um gatilho mental para disparar o viés cognitivo de aversão à perda e que causa o impulso da pessoa de comprar, né? Isso vai ser uma coisa mais geral, mas fazendo um comparativo entre o viés cognitivo e o gatilho mental, eles são inversos, né? O viés cognitivo tende a ser mais geral, podendo haver específicos de cada pessoa. O gatilho mental, em maioria, é específico de cada pessoa, podendo haver os gerais. E aí, áreas como marketing, como vendas, fazem bom uso, eu diria, as empresas bem estruturadas, que possuem consultores e tudo, elas fazem uso tanto dos gatilhos mentais quanto dos vieses cognitivos, né? E esse exemplo que eu dei aqui, ele é muito aplicável em algumas situações. Se você quer desovar um produto do teu estoque, né? Você coloca uma promoção, ok, mas se você simplesmente coloca lá uma promoção abaixando bem o preço dele, divulgando bem essa promoção, mas olha a gôndola e a prateleira está abarrotada dele, por mais que ele esteja em um preço promocional, vai atrair algumas pessoas, mas sempre vai ter aquele, poxa, o troço está encalhado, ninguém quer esse negócio, eles estão baixando o preço e ainda tem muito, não está vendendo. Então, essa promoção ela pode ter um efeito até contrário. À medida que se uma empresa pensa em utilizar esses gatilhos mentais, esses viéses cognitivos, ela pode fazer o que eu falei. Não, temos que desovar aquele produto, então a gente vai fazer uma promoção, vai divulgar essa promoção e vai manter sempre pouca quantidade na prateleira.
tipo, uma prateleira totalmente vazia com 3 ou 4. Aí vendeu desses 4, vendeu 2 ou 3, a pessoa vai lá e repõe só 2 ou 3. Então, todo mundo que for lá vai ver, poxa, esse produto está acabando, né? Tá todo mundo caindo em cima, quando na verdade não, é uma estratégia para parecer que ele está sendo bem vendido. E aí as pessoas acabam disparando o viés cognitivo de aversão à perda e acabam aí sim desovando e comprando aquele produto. Outra pergunta que chegou já questiona sobre o déjà vu e o jamais vu, que são termos opostos em francês, de situações que eu garanto que muitas pessoas já viveram, principalmente o déjà vu, que é quando você vive alguma coisa ou enfrenta ou passa por alguma situação e tem a nítida sensação de que você já viveu aquilo antes, mesmo sem nunca ter vivido aquilo antes. Eu penso que a maioria das pessoas já deve ter passado por essa experiência, né? Nossa, parece que eu já passei por isso antes e não passou. E o jamais vu seria justamente o oposto. É quando você tem uma situação que é muito familiar, que você passa por aquilo quase todo dia, mas que de repente ela surge com uma sensação de estranheza, como se você nunca tivesse feito aquilo, nunca tivesse passado por ali. São situações opostas e que podem ocorrer. Bom, a pessoa pergunta o que causa isso, né? Por que isso acontece? E aí eu tenho um esclarecimento que não é tão esclarecimento assim, infelizmente, né? O que eu posso dizer é que as pesquisas estão em andamento, ainda tem muita coisa a descobrir e não há nada ainda muito determinante do que possa causar o déjà vu e o jamais vu. A gente sabe que algumas coisas específicas podem causar essas sensações, mas não sabe exatamente como essas sensações ocorrem, os mecanismos envolvidos e nem quando as pessoas não têm esses problemas, essas doenças e que passam por isso. Não há uma explicação muito clara, né? O que eu posso falar é o seguinte, algumas condições, como eu já falei aqui, a epilepsia de lobo temporal, por exemplo, ela pode fazer com que a pessoa tenha crises ou tenha constantemente déjà vu. Então, uma pessoa que tem muito déjà vu, toda hora, né, toda hora também não é assim, várias vezes ao dia não, mas assim, com uma certa frequência ela tem sensações de déjà vu, acompanhado com alguns outros sintomas. Quem quiser, se reporta lá no episódio de epilepsia de lobo temporal, ela pode ter esse tipo de epilepsia. Da mesma forma, algumas outras patologias, algumas outras lesões, algumas outras síndromes podem levar a sensações de déjà vu ou jamais vu. Isso já está comprovado e tal. Agora, perguntar, mas o que causa, como funciona, o que gera, a gente não pode bater o martelo. Existem 2 linhas de pesquisa principais e que ambas demonstraram alguma coisa palpável nesses 2 sentidos, o que significa que provavelmente teremos uma junção das 2 coisas em breve. Uma das linhas de pesquisa diz que que isso vem de uma falha das memórias, que a gente sabe que existem áreas do cérebro ou estruturas do cérebro responsáveis por gerir nossas memórias, as nossas experiências, o que está lá armazenado, as nossas sensações. E existem áreas do cérebro que são responsáveis em nos dar a familiaridade com as coisas, que são áreas que nos fazem ter a sensação de já ter visto, de não ter visto. É exatamente o que ocorre nesses casos. Existem essas 2 áreas. E para que a gente tenha a sensação de forma correta de que tal coisa é familiar ou não, a parte que faz a gestão das memórias tem que estar sincronizada com a parte da familiaridade, para que ele possa, ao vasculhar as memórias, achar uma cena parecida com aquela e aí disparar, né, essa comunicação e ir para outra área que nos dá essa sensação de familiaridade. O que uma linha de pesquisa diz é que as memórias, por algum motivo, podem, em dados momentos, serem gravadas de forma errada, serem inconsistentes.
E aí, essa comunicação com a área da familiaridade fica prejudicada, porque a memória está falhada. Ela tem falhas, tem erros de gravação, tem buracos. E aí a nossa mente, o nosso cérebro buscaria completar essas falhas, esses buracos com coisa que ele está vendo naquele momento. E isso vai disparar a sensação de familiaridade. Isso seria uma das possíveis teorias. Outra possível teoria é que a comunicação entre a parte de gestão de memórias e a parte de familiaridade, a linha que faz a transmissão entre os dois, vamos colocar dessa forma, ela está com uma condução, por algum motivo, mais lenta naquele momento, né? Então você pode ter alguma deficiência de estímulos neurológicos ou de substância, assim como a gente tem queda de pressão, queda de temperatura, de repente tem uma queda de condução, uma diminuição dessa sincronia, dessa velocidade de comunicação, e aí as duas áreas não se sincronizam, elas perdem um passo uma da outra, momentaneamente. Então você tem o que está entrando de estímulo, que é a cena atual, vai para a memória, que vistoria se aquilo já é familiar ou não e manda essa informação de volta para você sentir essa sensação. Só que como essa comunicação não está sincronizada, ela pode estar momentaneamente lenta, né? A memória pode ser gravada mais rápido do que a pesquisa e a informação de familiaridade. Então, você pode fixar o que você está vendo agora na sua memória, o teu cérebro vai lá e põe isso nas suas experiências, e depois de pôr nas experiências, é que aí ele, deixa eu ver se ela já conhece. Aí no que vai ver se ela já conhece, já está lá porque ele acabou de colocar. E aí te dá a sensação de já ter conhecido. Aí seria mais um descompasso entre as duas áreas, né? Ele faz, quando ele deveria registrar o momento atual, depois de já te dar essa sensação, ele faz isso um pouco antes, né? Um estímulo fica mais atrasado em relação ao outro. E aí dá a sensação de que nesse descompasso que você já passou por aquele momento. Mas não, essa sensação é justamente por causa da cena que você está vendo naquele momento que foi registrada antes da verificação. O jamais vu seria o oposto, né? Essa lentidão se dá ao contrário. É feita a verificação antes do registro. E aí a verifica, não, essa cena nunca passou. Mas assim, o importante saber é que isso ocorre, né? Independente de saber os mecanismos e as causas envolvidas com a exatidão, o que a gente sabe é que não é necessariamente algo ruim. Ah, tô doente, ou tem um problema na cabeça, por isso que eu tô tendo isso. Não. Mas também não é descartado, tá? Porque, como eu falei, existem epilepsias, existem síndromes e transtornos que podem causar déjà vu e jamais vu constantes. Mas, assim, ter uma vez ou outra o jamais vu ou déjà vu não significa um problema, tá? Ele merece atenção e merece investigação a partir do momento que você tem uma certa regularidade. E principalmente se essa regularidade for atrelada a algum outro sintoma. Então, no caso da epilepsia de lobo temporal, a pessoa tem as sensações de déjà vu, mas ela também tem sensações de contato com o divino, ela tem dores de cabeça muito fortes, com enjoos, né? Ela sente geralmente cheiros que não estão no ambiente naquele momento. Então, se a pessoa tiver um conjunto de sintomas desse constantes, mesmo que não ao mesmo tempo, mas todos eles se repetem, é bom prestar atenção que pode ser um caso de epilepsia de lobo temporal. Da mesma forma, outras condições. Agora, se a sensação de déjà vu ou jamais vu, ela não é com essa frequência toda, ocorre agora e depois de um tempo, aí passou mais um tempão sem ter nada disso, aí aparece de novo. Aí, quando é muito pontual assim, a gente pode tranquilizar as pessoas que, apesar de não conhecer os mecanismos exatamente envolvidos, ainda está em estudo, mas a gente já pode garantir que é uma coisa que ocorre em todo ser humano. Então não precisam ficar preocupados, salvo se for algo realmente muito constante. We
escola da vida, aprendemos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica, neurociência clínica. Nesse episódio eu trouxe perguntas e respostas diversas. Quer colaborar, enviar sua dúvida, sugestão, crítica? Escreva pra gente, podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. E não deixe de nos ajudar a manter esse projeto vivo, compartilhando o canal e os episódios com seus conhecidos, colegas de trabalho, amigos e familiares. Eu aguardo vocês aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá! Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.